Bom, meus irmãos, então, dando prosseguimento, nós vamos então trazer hoje uma palavra do Senhor. E nosso objetivo aqui, nesta noite, é podermos refletir quanto a um assunto que é de extrema importância, dentro do nosso relacionamento com o nosso Deus, tomando como exemplo a pessoa do Senhor Jesus, dentro de uma passagem bíblica que nós vamos aqui destacar. Então, meus irmãos, eu queria iniciar essa mensagem trazendo uma citação de um pastor antigo chamado Jonathan Edwards. Jonathan Edwards falando sobre humildade. O som não está bom, está com algum problema aí. Então, Jonathan Edwards, ele escreveu o seguinte, irmãos. Ele diz que humildade deve ser definida como um hábito da mente e do coração, correspondente à nossa indignidade e também desonra diante de Deus por conta dos nossos pecados. Jonathan continua dizendo, ou ainda, humildade é um senso de nossa própria miséria à vista do eterno Deus, com a disposição de um comportamento correspondente a Ele. De fato, Jonathan Edwards, ele traz, irmãos, a ideia da nossa condição de pecador, a nossa condição indigna diante de Deus. Este, de fato, é o retrato que nos pinta de forma muito exata. Nós somos pecadores porque nós pecamos. Adão e Eva pecaram no Éden, e por conta deles dois, da desobediência, toda a raça humana adentrou em um declínio espiritual e os colocou nesta condição. Então, observe, queridos, que Jonathan, ele continua dizendo, um homem verdadeiramente humilde, e o homem aqui é homem e mulher, o homem verdadeiramente humilde é consciente da diminuta extensão, ou seja, da sua condição mais mínima extensão de seu próprio conhecimento, da grande extensão de uma ignorância e de insignificante extensão de seu entendimento comparado ao entendimento de Deus, ou seja, nós não sabemos de nada. O conhecimento pleno é o de Deus sobre todas as coisas. Ele ainda finalmente diz, ele é consciente, ou seja, este homem é consciente da sua fraqueza. Este é o homem humilde. O homem e a mulher que são humildes, eles são conscientes da sua própria fraqueza, de quão pequena é a sua força e de quão pouco ele é capaz de fazer. Esta é a consciência de alguém que é humilde, independente de condição financeira. Humildade se estabelece desta forma. Observe ainda, irmãos, que considerar tudo perda, como o apóstolo Paulo falou em alguns momentos em suas cartas, não é considerar uma forma aparente ou estética da humanidade. Não é apenas isso. Não é abrir mão das coisas que faz de você humilde, ou faz de mim humilde. A humildade e a simplicidade nascem de dentro para se apresentar no exterior, ou seja, em tudo aquilo que nós fazemos. Considerar, irmãos, tudo perda, como Paulo já falou, não é abrir mão de ser como os ascéticos, que era um grupo de pessoas que não queriam nenhum tipo de prazer. Tudo que fosse de prazer, fosse o prazer de se alimentar, o prazer de viajar, de passear, abriram mão de tudo. Ser humilde não é correr das coisas boas que Deus dá, de se satisfazer com aquilo que Deus proporciona para as nossas vidas. Não. Humildade e simplicidade não são, irmãos, em expressão de ignorância ou de pobreza. Nada a ver tem com isso, pois nem todo pobre ele é humilde. Nem todo pobre é humilde. Observando, irmãos, estes pontos que são elementares para a nossa reflexão de hoje, a humanidade tende a nos prevenir, observe isso aqui, de um comportamento ambicioso e pretensioso diante dos homens. O homem que está sob a influência de um espírito de humildade, ele está satisfeito com a posição que Deus lhe deu aqui na terra, sem precisar ele se descabelar
enlouquecer, se perturbar, perder o sono, se agoniar ou se inconformar. A pessoa humilde é esta pessoa que está conformada com aquilo que Deus tem dado em todos os âmbitos da nossa vida. Este homem humilde, ele tem uma alegria que muitas vezes nós não compreendemos no nosso entendimento natural, mas é uma alegria que flui de dentro de um coração que se conforma, que está aceitando, que está alegremente dizendo para Deus: Senhor, o Senhor me fez, o Senhor me sustenta, o Senhor é quem cuida de mim, e eu vou até onde o Senhor quiser que eu vá. É este o coração de um humilde. Observe ainda, irmãos, que este homem humilde, estando ele satisfeito com a posição que Deus lhe deu entre os homens, ele ainda está ávido, ele não está ávido, querendo, desejoso por honra, por posição, e nem é atingido, irmãos, com desejos de ser mais brilhantes do que os seus irmãos ou o seu próximo. Assim, queridos, a humildade também tende a nos prevenir de um comportamento arrogante e insolente, tanto para com Deus como para as pessoas que vivem ao nosso redor. Pelo contrário, a pessoa humilde ou a humildade dispõe de uma pessoa de um comportamento condescendente, de mansidão. O humilde, ele condensa em seu comportamento de insignificância em si mesmo diante dos outros. Ele considera os outros superiores a ele. Esta é a condição do humilde. E ainda a submissão cortês e afável ao Senhor nosso Deus e às autoridades que foram por ele constituídas. O homem humilde, irmãos, como sendo consciente de sua própria fraqueza, depreciadamente ele se considera indigno diante de Deus. Esta é a condição do homem humilde. O chamamento de Deus, então, é sermos o que somos no modelo dele. Eu sou quem eu sou, do meu jeito, da minha forma, mas no modelo que ele quiser que eu seja. Quem pauta o meu padrão é Deus, é ele que pauta. Não é assim: eu sou desse jeito e serei assim e não mudo. Não, essa receita está fora do padrão. Papai do céu não é assim, que a gente não quer que sejamos assim. Pelo contrário, eu sou assim, preciso aperfeiçoar, preciso melhorar. O padrão de Deus ainda não está completamente feito em mim. Eu estou nesse processo, buscando isso, buscando essa vontade, esse padrão. Isto é uma posição humilde. Humildade não é se encher de si mesmo e dizer eu sou assim e ponto final, quem quiser que aceite. Falta evangelho no coração deste. Não entendeu o que é ser humilde. Falta. Assim, meus irmãos, o chamamento de Deus nos coloca então nesta condição de sermos aperfeiçoados ao que Ele quer, ao que Ele deseja, dependendo dEle para que o que somos, o que temos, possa valer sua glória a partir daquilo que Ele nos chama a oferecer. A simplicidade e a humildade de Jesus, então, são autênticas. A Bíblia diz que Ele se despiu de sua roupa de mestre, Ele se despiu da condição que Ele era e se pôs-se a lavar os pés dos seus discípulos, como se fosse o mais humilde dos escravos daquele tempo. Isto foi a posição que o Senhor Jesus ele adotou naquele momento, por exemplo. Observe, irmãos, que Ele fez isso por nós. Ele fez isso demonstrando aquilo que Ele queria ensinar para os seus discípulos e para que fosse reproduzido pelas gerações à frente. E é exatamente, irmãos, isso que nos faz pensar um pouco: será que hoje nós teríamos dificuldade de lavar o pé de alguém aqui no recinto? Será que se cada um de nós recebêssemos uma bacia com um pouco de água e uma toalha para lavar os pés dos irmãos que aqui estão hoje aqui à noite, será que alguém aqui teria dificuldade de lavar o pé de alguém? Esta é a pergunta que nós precisamos fazer dentro de um âmbito de humildade, tomando como exemplo Jesus. Assim, queridos, Ele fez por nós, deixou esse exemplo. João 13, 14 e 15, na versão NVI, diz que: pois bem,
se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei os pés de vocês, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como eu fiz. Assim está escrito. A humildade, portanto, irmãos, e a simplicidade de Jesus é uma existência e uma experiência de algo até então desconhecido, mas sim a partir da Escritura podemos então conhecer e podemos ver que essa humildade e a simplicidade de Cristo, irmãos, é maior que a nossa consciência e a nossa percepção como seres humanos. Observe que ele lavou o pé de Judas, que ia o trair. E nós temos dificuldade, talvez, de lavar o pé do nosso cônjuge naquele dia que as coisas não se antenaram corretamente. Observe, irmãos, que a simplicidade e a humildade de Jesus ultrapassa a nossa lógica de razão. E em muitos momentos nós podemos nos deparar com situações e se perguntarmos, se fosse Jesus, como é que ele agiria? Simplicidade e humildade de Jesus, irmãos, vai além da nossa capacidade racional de conceituar até o que seria, o que é que tem de fato na mente do Senhor Jesus. A humildade e a simplicidade de Jesus são experiências que podem e devem ser vividas fora do ambiente eclesiástico da igreja. O ambiente eclesiástico é esse aqui. Mas viver a simplicidade e a humildade de Jesus fora desse ambiente aqui, talvez seja o nosso grande desafio. E assim sendo, queridos, nós precisamos entender que isso apresenta-se para nós uma grande missão, uma missão que exigirá de nós uma expressão de vida, para que possamos de fato viver assim como o Senhor deseja que nós vivamos, para que nós possamos aprofundar mais e poder então encontrar nas palavras sagradas esse extraordinário exemplo que se apresentou na fala do apóstolo Paulo. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Filipenses capítulo 2 e os versos do 5 ao 8. Mesmo sentados como vocês estão, nós vamos fazer essa leitura. Filipenses capítulo 2, versos do 5 até o verso 8. Filipenses capítulo 2, versos do 5 até o verso 8. Diz assim a palavra de Deus: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Amém? Oremos ao Senhor. Pai santo e eterno Deus, queremos nesta hora, Senhor, pedir a intervenção do Teu Santo Espírito. Que nós possamos, ó Deus, ser tomados por Ti, Senhor, para a compreensão desta palavra. Que, ó Deus, esta noite não seja apenas mais uma noite, mas que seja um momento de encontro contigo, Senhor. Que possamos nos encontrar, Pai, nesta palavra e encontrar aqui, ó Deus, o alimento necessário para esta semana que se inicia. E precisamos, ó Deus, compreender, precisamos entender, precisamos tirar, ó Deus, as lições que são ricas para a nossa caminhada cristã, que é tão desafiadora. Nos ajuda, Pai, nisto. Quebranta nosso coração. Que nós sejamos, ó Deus, impelidos. Que sejamos, ó Deus, buscados por Ti, Senhor, nesta hora. Que o nosso coração esteja cativo a Ti, ao trono da graça. No nome de Jesus. Assim nós Te oramos, agradecidos. Amém. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele foi grandemente encorajado pela visita de Epafrodito, quando recebeu a visita dele, estando ele ainda preso, em Roma, quando o apóstolo estava preso. Então Epafrodito saiu de Filipos e veio visitá-lo e trazer com ele
ofertas e donativos que a igreja, então, aquela pobre igreja, tinha mandado para ele, para ajudar ele. Então Paulo, muito feliz, muito alegre, muito agradecido, né, por conta da visita de Epafrodito. Então, e Epafrodito, então, naquela ocasião, enfermo como estava, à beira da morte, recebe ali a cura do Senhor. E aí logo Epafrodito volta, enviado por Paulo, de volta para Filipos, e recomenda que a igreja de lá receba-o com todo cuidado e cuide dele e zele dele. Mas quando Epafrodito vem visitar o apóstolo Paulo, traz as notícias da igreja de Filipos. E o apóstolo Paulo, então, de posse de toda aquela argumentação, de todo aquele conteúdo, né, de todo aquele relatório que chegou lá de Filipos para o apóstolo Paulo, ele, depois que recebe tudo aquilo ali, ele percebe que existem notícias ameaçadoras à igreja. E essas notícias ameaçadoras fez com que o apóstolo Paulo escrevesse esta carta belíssima, uma carta pequena, mas uma carta muito rica e muito profunda em seu significado para aquela igreja que ali estava, para os irmãos de Filipos, os cristãos que estavam lá. E assim, meus irmãos, haviam alguns problemas de unidade. Haviam pessoas brigando dentro da igreja, não estavam se entendendo. Havia também, irmãos, ameaça à fé cristã, falsos profetas se levantando, querendo pregar uma outra coisa. Havia também, meus irmãos, um desânimo generalizado na igreja, que por conta de tantas adversidades, os irmãos estavam desanimados, sem querer mais caminhar, entristecidos. Havia também, dentro desse mesmo contexto, os inimigos da cruz dentro da igreja. E mais uma vez eu reforço o que eu sempre tenho dito: nem todas as pessoas que estão dentro da igreja, que são membros de uma igreja e que frequentam a igreja, são filhos de Deus. Nem todo mundo é convertido, nem todo mundo é cristão. Ah, pastor, mas eu tenho 50 anos de caminhada. Pode ser que você apenas aderiu à igreja e você sempre foi o inimigo da cruz, conforme o apóstolo Paulo fala aqui na sua carta. Não era gente de fora que estava combatendo a igreja, não. Era o fogo amigo dentro da igreja. E o apóstolo Paulo, preocupado com tudo isso, também havia as dificuldades de relacionamentos quanto à pregação do evangelho, e também, meus irmãos, pensamentos carnais que ocupavam a mente dos irmãos. Todo esse relatório chegou na mão do apóstolo Paulo, e Paulo disse: eu tenho que escrever uma carta, eu tenho que orientar, eu tenho que alertar essa igreja que eu tanto amo, que eu quero bem. Preciso então escrever para eles. E Paulo resolve escrever a carta aos Filipenses, suplicando, irmãos, aos leitores, que sejam marcados pela mente de Cristo, e que assim sejam conduzidos a uma nova e feliz unidade de interesse e caráter daqueles que são cristãos. Assim, meus irmãos, Filipenses é uma das cartas mais pessoais do apóstolo Paulo, e de todas que ele escreveu, é a mais evidente, expressada no amor, na afeição que ele tinha por aquela igreja. Ele tinha um carinho extraordinário, ele tinha um amor diferenciado para com aquela igreja. E assim, meus irmãos, fica claro que aquela congregação ocupava um lugar especial no coração do apóstolo. Não era qualquer igreja, ele tinha muito cuidado, zelo e carinho por elas. Mas, meus irmãos, pela leitura é fácil nós detectarmos esta ligação tão grandiosa, e que ele então assim se aprofunda falando, entendendo, irmãos, que por mais amorosa, por mais cuidadosa, por mais singela e sincera que fosse o amor do apóstolo Paulo para com aquela igreja, isso não foi obstáculo para ele dizer a verdade e dizer o que é que precisa melhorar. Que isso aqui é outro traço do caráter do apóstolo Paulo que nós precisamos ter nos nossos relacionamentos. Não é porque Paulo amava de morrer aquela igreja que agora ele ia passar panos quentes e dizer: não, deixa assim mesmo, vamos caminhando. Não, está errado nisso, precisa consertar. Esta é a atitude sincera de um coração que ama de verdade. Amar de verdade não é bater nas costas e dizer: ei, eu gosto de tu, está tudo errado, mas deixa eu lá. Não é assim que a postura, não é assim que se ensina, não. A vida correta não é essa. Postura de cristão é dizer: tu está errado, meu irmão, eu te amo, tu é meu amigo, amigo do peito, mas eu preciso dizer uma coisa a tu: o que tu está fazendo está fora, está errado, nisso aí não vou te apoiar não. São essas figuras assim que faltam muitas vezes no nosso convívio.
Pessoas que chegam na lata e dizem a verdade, agora verdade é verdade. Isso nos ajuda, isso nos inspira, isso nos faz ser encorajados a continuar. E foi isso que o apóstolo Paulo fez, de forma muito clara. E meus irmãos, observem então, que sabemos que uma das coisas mais difíceis a serem tratadas na comunidade de pessoas, e principalmente pessoas da igreja, que servem a Deus, que têm o entendimento de que estamos aqui por conta de Cristo, é de fato os relacionamentos. Relacionamentos trincados e quebrados, geralmente são banhados e nutridos, penteados e alisados, com a falta de humildade de corações, de quebrantamento e de dependência em Deus. De fato, irmãos, Paulo, no entanto, ele pinça um ponto-chave capaz de derrubar e acabar com os problemas de unidades relacionais daquela igreja. Ele pinça um assunto importante. Esse assunto é a humildade. E ele, trazendo isso à tona, no verso 5, então, que nós lemos, ele começa dizendo: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ele começa então agora abrindo esta seção, esta perícope do exemplo de Cristo na sua humildade, já dizendo isso: tende em vós, meus irmãos, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E este verso, irmãos, abre esta seção. O apóstolo Paulo lhe traz aqui, passando diante dos olhos dos filipenses, o grande e extraordinário exemplo de Cristo Jesus, com a sua mente incrível e extraordinária, e de forma tão não conclusiva, mas expansiva, mais reflexiva, pois o apóstolo Paulo traz a ideia de que quando foi, então, o momento em que o Senhor Jesus então começa agora a expressar essa humildade, qual foi a atitude de Cristo que se manifestou na sua missão redentiva? O que então caracterizava o seu proceder diante dos demais e das circunstâncias mais desafiadoras que Cristo viveu? Quando o apóstolo Paulo então, irmãos, diz: tende em vós o mesmo sentimento, ele busca todo um contexto vivido por Jesus, que foi tão desafiador, tão difícil, tão complicado para nós, que exigiu tanto do Senhor Jesus, muitas vezes se calar, exigiu tanto do Senhor Jesus o passar por cima, o compreender, o ser manso, exigiu tanto dele. Podemos então responder, irmãos, trazendo 3 aspectos deste sentimento que havia em Cristo Jesus, que havia na mente de Cristo e que se apresenta nos próximos 3 versos. Pois nós vamos ver no verso 6, a mente de Cristo, que em nada era egocêntrica. No verso 7, a mente de Cristo em nada, aliás, além de não ser egocêntrica, era uma igreja que era uma mente que sabia se sacrificar. E por último, no verso 8, era uma mente que sabia servir. 3 coisas desafiadoras para nós refletirmos nesta noite. A mente de Cristo, o mesmo sentimento que havia na mente de Cristo, está aqui, explícita aqui, nestes 3 versos seguintes. E aqui, meus irmãos, é onde pega em muita coisa na nossa vida. Pois o ser humano, ele é por natureza egocêntrico, ele quer ser o centro das coisas. Ele é o centro, a centralidade é ele. É a vontade dele, é o querer dele, é do jeito que eu quero, é do jeito que eu aceito. Pronto, ele é egocêntrico. Mas também ele tem dificuldade de sacrificar-se pelo outro. Tristemente, casais que se casam diante do Senhor, jurando amores, lá na frente, eles têm dificuldade, e quando você vai ver, um não quer servir o outro. Não quer. E isso, meus irmãos, foi exatamente isso que Cristo fez. Cristo, ele teve, irmãos, esta capacidade, e o verso 5, então, ele expressa esse apelo, tipo: deixe essa mente estar em vocês, meus irmãos. O verso 5 é um apelo, conforme a versão árabe deste versículo, diz: deixe essa humildade que havia em Cristo estar perceptível na vida de vocês. Era exatamente esse o interesse do apóstolo Paulo.
E Paulo, então, o apóstolo Paulo aponta, irmãos, Cristo como o caminho de humildade, que teve atitudes vívidas para ensinar aos seus discípulos. E aquela igreja agora enfrentando dificuldades exatamente por não observar os aspectos vividos e existentes na mente daquele que salvou, daquele que chamou, daquele que criou a igreja, Jesus. Observe, meus irmãos, que o apóstolo, em apontar então este caminho que é Cristo, para que houvesse solução daqueles problemas, para que de fato eles pudessem vivenciar uma humildade verdadeira e uma unidade em Cristo, nós poderíamos aqui apontar algumas coisas importantes, irmãos, vividas por Cristo. Nós não podemos esquecer, irmãos, que o Senhor Jesus, Ele desceu de sua glória para estar aqui como homem. Ele se humilhou ao fazer isso. Ele se deu por nós. Ele não tinha necessidade. Não havia nenhuma necessidade. O Senhor poderia muito bem dizer: olha, em vez de amar esse povo e querer resgatar aqui um povo que eu tenho lá, vamos fazer o seguinte, vamos deixar isso para lá e pronto. Acabou, pecou, morreu, vamos fazer um novo povo, uma nova história. Não, Ele se deu por nós. Ele desceu em humildade, em humilhação para estar conosco. Nós não podemos desconsiderar isso, irmãos. Parece simplista, parece simples, parece não ter valor algum, mas o Deus poderoso que criou todas as coisas, aquele que estava no princípio da criação de tudo, que governa e que controla todas as coisas, Ele se humilhou para vir a este mundo cumprir a sua missão de resgatar as nossas vidas. Mas esse Jesus, irmãos, Ele veio para um propósito então de resgatar vidas daqueles que não mereciam, como eu e você que aqui estamos. Ele veio então não apenas para cumprir um papel, não, mas Ele veio para obedecer um propósito estabelecido pelo Pai. Assim, meus irmãos, quando Ele chegou aqui, está escrito que Ele não tinha onde declinar a cabeça. Não era um homem rico de posses aqui, embora Ele fosse dono de tudo, mas Ele não tinha onde declinar a cabeça. Ele, irmão, lavou os pés daquele que ia traí-lo naquela ocasião. Era o serviço do mais simples escravo. Quando chegava numa casa que tinham visitantes, aquele escravo ia lavar os pés de todos os visitantes para poder entrar em casa. Jesus deu folga para o escravo e disse: pode deixar a bacia comigo, que quem vai lavar hoje sou eu. Jesus, irmãos, Ele orava ao Pai em uma atitude de submissão e de dependência, sendo Ele Deus. E a pergunta é: nós temos orado, irmãos? Porque a oração não vai mudar o coração de Deus, mas a oração é uma atitude de adoração e é uma atitude de quebrantamento e submissão a Deus. Como é que está a nossa vida de oração? Será que estamos sendo tão orgulhosos assim, de poder achar que somos nós que resolvemos tudo e que nós não precisamos de Deus para nada? Como é que está a nossa vida de oração? Jesus orava, o próprio Cristo fez isso muitas vezes. O próprio Jesus, irmãos, Ele obedeceu e não perdeu nenhum dos que o Pai lhe deu. Na oração sacerdotal de Jesus está lá estabelecido: Senhor, todos os que Tu me deste, eu não perdi nenhum. Então há um povo que foi escolhido por Deus. Deus assim o fez ser alcançado pela graça salvadora do Senhor Jesus. Ele não perdeu nenhum. Finalmente, irmãos, se sujeitou a toda aquela maldade contra Ele que nós conhecemos, todo o sacrifício que Ele sofreu e viveu, para que o propósito fosse cumprido. E aqueles espinhos, irmãos, que foram cravados em sua cabeça, espinhos que historicamente nos diz que tinha mais ou menos o tamanho de um dedo indicador. Foi feita uma coroa colocada em sua cabeça, e para que a coroa não caísse, foi batido com um pedaço de madeira, para que os espinhos cravassem no seu crânio, para que não caísse a cruz da sua cabeça. Este mesmo sofrimento se estendeu, irmãos, a tantas outras coisas.
tantos outros sofrimentos que foram dados ali ao corpo de Cristo, e ele, sem dizer nada, ele suportou tudo, e ele foi até a cruz, numa morte vergonhosa, triste, para que fosse ali cumprido aquilo que estava proposto pelo nosso Deus. E nós, irmãos, ao olhar esta cena, o que é que nós temos feito, irmãos, na nossa caminhada cristã? Como é que nós temos olhado para as Escrituras Sagradas, ver o que de fato aconteceu com o nosso Senhor, olhar para tudo isso, olhar para estes gestos de humildade e simplesmente sermos frios em relação a uma vida de busca a esse Deus, uma vida desprovida e descomprometida com uma piedade que é exigida pelo próprio Deus. Diz: olha, eu salvei você, viu? Eu salvei, eu cumpri tudo, está tudo pago. Mas você precisa estar mais perto de mim. Você precisa tirar esse orgulho do seu coração. Tem que reinar humildade no seu coração. Você sabe aqueles que têm pendência com você, que você fez mal ou que fez mal com você? Você precisa resolver, viu? Você precisa sair daqui e na próxima oportunidade ir atrás e se consertar. Porque eu fiz por você, e por que você não faz com os outros? O ato de perdoar é um ato de graça, assim como Deus nos perdoou com a sua graça. Se Ele não nos perdoasse, como nós não perdoamos, quando não perdoamos é um ato de justiça. E Deus, Ele não usou, irmãos, de justiça conosco, a justiça que nós merecíamos. Ele usou de amor, usou de graça. Ele olhou para nós, criminosos contra Deus, e disse: os seus pecados estão perdoados. Mas nós temos dificuldade. Na nossa trajetória de vida, nós machucamos pessoas, dizemos coisas com as pessoas, nós ferimos pessoas, nós detratamos pessoas, nós traímos pessoas, traímos confiança de pessoas. O ser humano, ele anda fazendo isso, porque isso aí é o natural dele. Mas hoje nós temos, irmãos, uma outra condição. Um novo homem se constrói dentro do nosso coração, no momento em que nós estamos agora vivendo para Cristo, conforme a irmã Meire fez domingo passado. Agora é uma nova realidade de vida, agora é um ponto de humildade, o exemplo é Cristo. E agora, meus irmãos, o que é que nós temos que fazer? Eu preciso ficar pensando o tempo todo: será que eu preciso me consertar com alguém? Será que eu preciso pedir perdão para alguém? Será que alguém que eu machuquei, ou que eu fui machucado, será que não é a oportunidade de sair daqui desta pregação hoje, desse culto, e dizer assim: Senhor, me dê uma oportunidade de eu poder me consertar, eu preciso estar bem contigo. Lembra da oração do Pai Nosso? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Isso, irmãos, tem que ser prático. Isso não é só filosófico. Isso não é ideológico. Isso não é uma coisa bonita de se entender, de ver e deixar para lá. Não, isso é para ser vivido. Isso é para ser posto em prática. E assim, meus irmãos, é a receita do apóstolo Paulo. A visão de Paulo, então, para aquela igreja estava para envolver os santos na unidade, sendo isso a humildade exemplificada e plantada na mente daqueles irmãos, em imitar, irmãos, aquele que os salvou. E isso, irmãos, diz respeito à nossa forma de tratar e de viver com as pessoas. Ah, meu temperamento é assim mesmo, quem quiser que aceite. Não. Então não é crente, meu irmão. Não conhece Jesus Cristo, humilde e que transforma. Não conhece. Não conhece. Talvez sabe quem é Jesus, talvez sabe quem é,
mas não tem relacionamento com Ele, de forma alguma. E assim, meus irmãos, observe, se Jesus considerava nenhum sacrifício grande demais, nenhuma humilhação dolorosa, não deveríamos, com isso, termos atitude de sacrifício para com os nossos irmãos? Será que nós não somos orgulhosos demais? Como é que nós então podemos nos comparar a Cristo? Porque cristão é imitação de Cristo, são pequenos cristos. Então eu estou diante aqui, juntamente comigo, de miniaturas de Cristo, para ficar mais claro o entendimento. Então como é que você, miniatura de Cristo? Como é que eu, minha miniatura de Cristo, eu me comparo ao Cristo que é referência para mim, dentro deste âmbito aqui? Eu preciso pensar nisso, irmão, de forma muito profunda, porque estar cheio do Espírito Santo no coração não é fazer barulho, gritaria, rodar, cair, pular, deitar, fazer zoada, movimento, barulho e dizer pronto, ali o fogo desce e a coisa acontece. E o coração desse, muitas vezes está cheio de pendência, tem intrigado até dentro da igreja, problema de todas as naturezas. O coração é orgulhoso, o coração é de pedra, é cheio de si mesmo. Que adoração é essa? Será que Deus está recebendo isso? Está muito longe, viu? Muito longe. O verso 6, irmãos, nos mostra uma mente que em nada era egocêntrica, era a mente de Jesus, sendo Ele Deus. O verso 6 diz: pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Cristo, irmãos, era o Filho unigênito de Cristo. João 3,16 fala isso. Por um milagre em uma virgem, este homem era literalmente o Filho humano de Deus. Era o Filho humano de Deus, conforme Lucas capítulo 1, verso 35. Assim, meus irmãos, desde o nascimento, Jesus teve uma posição que era muito maior do que o resto de todos nós, pois Ele era o Deus encarnado que se fez gente. Era uma criança, nasceu, cresceu, viveu, pregou, ensinou, fez milagre, cumpriu o seu papel, morreu, ressuscitou, está à destra do Pai. É este Cristo, irmãos, que nesta trajetória toda, sendo Ele Deus, Ele não se aproveitou da situação para querer ser Deus. Ele não usurpou, Ele não tomou. E isso, meus irmãos, nos traz a seguinte reflexão: Jesus, Ele não considerava a igualdade posicional de Deus algo a ser arrancado, a ser tomado. Pelo contrário, Ele disse: eu e o Pai somos um, havia unidade. Ele estava aqui para obedecer à ordenança do Pai, em cumprir o seu papel aqui, nesta terra. Observe, irmãos, que Adão, ele falhou, quando foi tentado pelo pensamento de que poderia ser igual a Deus. Está em Gênesis capítulo 3, verso 5. Este papo furado da serpente conquistou Adão e Eva, e eles pecaram. Qual era o intuito? Era ser igual a Deus. Adão pecou, mas agora vem o segundo Adão, que a Bíblia fala, Jesus, vem perfeito agora, e dizer: eu não vou querer o que o Adão primeiro fez, agora eu vou cumprir cabalmente aquilo que Deus Ele quer que eu faça. O Adão novo agora vem, irmãos, revestido de autoridade, porque Ele mesmo é Deus, mas Ele não usurpa o ser igual a Deus. Ele teve, irmãos, sucesso na sua caminhada, diferente da oportunidade que pelo livre arbítrio o Adão e Eva tiveram e falharam na sua escolha. Assim, irmãos, Jesus, por outro lado, Ele considerava a igualdade com Deus como uma coisa a ser alcançada em seu tempo devido, no âmbito da terra aqui, da vivência aqui. Jesus foi o exemplo perfeito para os filipenses. Diante daquele contexto de tanta confusão e de tanta desunião, a ausência de humildade, Ele foi o exemplo a ser trazido pelo apóstolo Paulo. Digo: olha, sigam isso aqui, o exemplo é esse aqui. Observe quem era Jesus.
Ele era o próprio Deus, mas ele não usurpou. Ele não quis atropelar os processos de forma alguma. Vamos tomar como exemplo ele aqui. E meus irmãos, Jesus, porém, foi Salvador, exemplo de abnegação de si para muitos. Observe, 2 Coríntios capítulo 8, verso 9, diz assim: pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. O entendimento aqui é que pelo sacrifício dele, nos deu agora a bênção da vida eterna. Esta é a maior riqueza, irmãos, que nós temos. Riqueza maior não são os bens que se adquirem aqui. Não é um recheado salário, não é uma casa grandona, bonitona e cara. Não é a viagem internacional, não é nada disso. A riqueza está nas mãos do Senhor Jesus, que já nos deu a vida eterna, porque no dia que nós morrermos, imediatamente, instantaneamente, deixaremos esta realidade e estaremos agora para sempre com o Senhor na eternidade. Diga amém. Não podemos esquecer disso, irmãos. Muito maior é o motivo desta esperança do que qualquer uma outra coisa. Diferente, irmãos, do que nós encontramos na igreja de Laodiceia, né? Laodiceia lá do Apocalipse. Muito diferente do que acontecia lá. A igreja centrada em si mesma. Nós somos ricos e abastados e não precisamos de nada. Inclusive não precisamos de Jesus também. Esse era o entendimento que havia no coração da igreja de Laodiceia. Laodiceia então estava ensimesmada em si mesma de tal forma que eles não eram quente nem frio, e o Senhor Jesus estava a ponto de vomitar da boca dele. E no fim da história, Jesus estava lá fora: eis que estou à porta e bato. Estou à porta e bato da igreja de Laodiceia, que não estava cultuando mais a Deus, não estava cultuando mais ao Senhor Jesus, estava cultuando a eles mesmos. Eis que estou à porta e bato. Não use esse versículo para evangelizar ninguém, que Jesus não bate na porta no coração de ninguém. Quando Jesus tem propósito, ele faz como fez com Paulo. Ele vai lá, derruba o cidadão e diz: a partir de hoje tu é meu. E acabou. Agora na igreja, ele quer ser adorado nos nossos cultos, irmãos. Amém? Os louvores aqui tem que ser de adoração a ele. A música daqui tem que ser em adoração a ele, de reconhecimento à excelência da adoração que precisa ser facultada a ele. Esse púlpito tem que ser ocupado com adoração, com palavra que nos edifica, que nos desperta a viver uma vida de acordo com a vontade dele. As aulas de escola dominical, tanto nas salinhas das crianças como aqui ou em qualquer outro ambiente, tem que ter um núcleo central de que ele seja exaltado, que ele seja glorificado, que sejamos acrescidos nesta fé e nesta condição. Assim, irmãos, nós podemos ver que Jesus disse momentos antes da sua morte, disse: Pai, seja feita a tua vontade e não a minha vontade. Sendo ele Deus, ele não usurpou o ser igual a Deus. Lembra o que um dos malfeitores disse? Tu não és o fortão? Tu não és Cristo poderoso, que faz milagre, que tudo lhe atende? Porque o Senhor manda a gente descer daqui e mata todo mundo aí e está resolvido. Insensato. A serpente tentando, do mesmo jeito como fez lá no jardim com Adão e Eva. Olha a proposta: tu não és o poderoso? Por que tu não faz isso? Aí o outro, do outro lado, o malfeitor disse: ele está aqui sem merecer, nós merecemos. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Esta foi a condição de um coração que foi alcançado naquele momento. E ele disse: ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Assim, meus irmãos, era o coração de Jesus, era a mente do Senhor, numa humildade tamanha, de viver de fato longe de vaidade, longe de orgulho pessoal. Jamais ocupou o coração do Senhor Jesus em momento algum. E vivermos então, irmãos, em humildade é vivermos longe disso, é vivermos longe de vaidade, é viver longe de qualquer orgulho.
porque essas coisas aqui atrapalham nossa caminhada, dificultam processos de crescimento, dificultam a harmonia a partir da nossa própria casa, do nosso próprio lar, do nosso próprio convívio. Precisamos, irmãos, de fato buscar esta humildade. Isto aqui é um alvo a ser alcançado. Nós precisamos buscar isso todos os dias, depender do Senhor todos os dias. Briga de casal é orgulho. Muitas vezes é orgulho, é falta de humildade, é falta de sensibilidade. E aí os desentendimentos começam. E precisa ter humildade, irmãos, dos dois lados, senão as coisas não funcionam. Nós sabemos disso. Pois no verso 7, ainda na tônica da humildade, e agora falando sobre outro ponto da mente de Jesus. É a mente, irmãos, que sabia sacrificar-se, sendo Ele o próprio Deus. Ele se sacrificou pelo seu povo. Observe, irmãos, que o verso 7 diz: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e conhecido em figura humana. O verso 7, queridos, fala muitas coisas acerca de Jesus, muitas coisas. E diante desta afirmação surge logo uma grande pergunta: Jesus se esvaziou de quê? O que foi que ele se esvaziou? Ele se esvaziou de qual coisa? Será que ele deixou de ser Deus por um tempo? Será que ele se esvaziou dos seus atributos? Não, de forma alguma, de forma nenhuma. Ele nunca deixou de ser Deus. Mas ele se esvaziou de quê? O Senhor Jesus, irmãos, ele não pôs à parte nenhum dos seus atributos, nenhum. Ele continuava sendo o próprio Deus, ele continuou onisciente, ele continuou onipresente, ele continuou onipotente. Ele era Deus. Mas o que foi que ele se esvaziou? Ele se esvaziou da sua posição, irmãos, de igualdade a Deus. Ele se esvaziou desta condição. Ele ocultou a sua glória por debaixo de um corpo de carne humana, que se apresentou apenas em momentos específicos, quando era preciso apresentar de fato o poder soberano que ele tinha sobre todas as coisas, sobre a natureza, sobre os demônios e sobre tudo. Ele era quem perdoava pecados, só ele era quem perdoava pecados. Observe, irmãos, que a glória do Senhor Jesus ainda estava lá, durante ele estando aqui, mas escondida, estava lá preservada, evidenciada nesses momentos. Paulo, portanto, irmãos, ressalta, ainda neste ensinamento aos Filipenses, que Jesus, ele assumiu, conforme o verso 7, ele assumiu a forma de servo. Ele assumiu a forma de servo. A palavra de Deus diz que Jesus falou: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Foi isso que Jesus fez. Eu vim servir vocês. Será que nós estamos servindo, irmãos, uns aos outros? Será que eu tenho a condição de servir ao meu irmão, mesmo que isso custe alguma coisa? Será que a minha conduta diante da igreja é de servo? Será que a minha conduta diante de Deus, que me fez e me salvou, é de servo? Ou nós temos aquele sentimento mundano de barganha? Não, se ele der, eu dou. Se ele fizer, eu faço. Eu tenho que trocar sempre. Não é assim não. O Senhor Jesus, ele veio servir, independente. Quantos leprosos ele curou de uma vez só? Quantos? Quantos voltaram para agradecer a ele? Só um. E os outros 9? Ficou só a história. Será que nós, irmãos, conforme pregamos domingo passado, será que nós, leprosos como éramos, agora alcançados pela cura da lepra, que é a presença da graça em nossa vida, que nos tira da lepra, do pecado, será que vamos nos comportar como esse um, ou se comportar como os 9, que deram simplesmente as costas para o Senhor e foi embora?
Jesus veio para servir, irmãos, mas ele tornando-se então semelhança de homem. Ele era de fato o segundo Adão. Ele veio agora cumprir aquilo que o primeiro Adão não cumpriu. Ele veio agora nesta condição. Ele veio, irmãos, reconhecido agora em figura humana, pois a palavra de Deus diz que ele é o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Era esta a condição, uma condição igual conosco, como ser humano, vivendo neste mundo. Jesus então, irmãos, sacrificou-se por nós. Apesar de nós, Ele continua sendo Deus, do mesmo jeito. Quer nós queiramos ou não, Deus continua sendo Deus, da mesma forma. Mas Ele veio nos servir. O verso então 8, queridos. Aliás, como nós podemos então compreender, irmãos, este ensino? Como é que nós podemos então encontrar, irmãos, sentido na nossa vida, na nossa caminhada, de acordo com aquilo que o Senhor trouxe como exemplo do apóstolo Paulo? Negando a nós mesmos, sim. Tomando cada um de nós a nossa própria cruz e segui-lo, sim. É assim que tem que ser feito. E negar-se a si mesmo é dizer não para aquilo que eu quero fazer de errado. É aquilo que não agrada a Deus. E eu dizer, olha, não vai dar. E a gente dizer, epa, peraí, não é como você quer, dizendo para nós mesmos. É tomar a nossa cruz e seguir. Tomar a nossa cruz e seguir, irmãos, é uma trajetória de dificuldade. É uma trajetória que nos desafia, que nos cansa, que nos faz pesar no nosso dia a dia. Mas estar com Cristo é a melhor posição que nós poderemos estar. É na posição de servo do Senhor. Observe, irmãos, que nós podemos compreender que lavar os pés uns dos outros é algo, irmãos, que nos leva a esta condição, principalmente aqueles com quem nós não temos afinidade nenhuma, ou tínhamos anteriormente e agora, por conta de uma circunstância, nós não temos mais a mesma aproximação. E lavar o pé do outro é uma atitude de humildade. É perdoando, irmãos, aqueles que nos machucaram com palavras, com atitudes, com gestos. E a gente lá abraçar e perdoar. E dizer, irmão, eu lhe perdoo pelo que você fez comigo. Nós precisamos caminhar bem. Não podemos estar no mesmo ambiente, diferentes. Viver, irmãos, então, tomando como exemplo de Cristo para a nossa vida, é dedicar, irmãos, os nossos melhores dias a Ele, os melhores dias ao Senhor, os melhores dias da nossa vida. É também, irmãos, nos curvando ao que Ele deseja, mesmo que isso custe para nós um peso, uma dificuldade, um vencer de etapas. E assim, meus irmãos, observe, queridos, que Evódia e Sintique, duas irmãs, elas precisavam ouvir essas palavras. O capítulo 3, verso 2 e 3 deste mesmo livro. Eram duas irmãs que estavam lá, envolvidas na igreja, trabalhando na igreja, e agora não estavam se entendendo mais. O apóstolo Paulo então dedica alguns versos para que os irmãos ajudassem e intercedessem uma com a outra para que houvesse unidade dentro da igreja de Filipenses. E assim, meus irmãos, será que nós também não precisamos nos revestir de humildade, conforme foi a indicação do apóstolo Paulo para aquelas duas mulheres? Porque no capítulo 3, irmãos, e o verso 2, ele fala justamente isso. Aliás, 4:2. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. Observe que o apelo do apóstolo Paulo era para que elas se entendessem, é para que a humildade se estabelecesse naquela relação.
E assim, meus irmãos, será que nós não precisamos de fato vivenciar isso? Olhando então, irmãos, para a mente de Cristo, no verso 8, a mente de Cristo estava para servir, sendo Ele o próprio Deus. Observe que o apóstolo Paulo, falando sobre a humilhação de Cristo, ele escreve: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O verso 8: Cristo se esvaziou e se humilhou e se fez homem. Depois desceu mais um grau na escala da sua humilhação. Ele foi servo, tornou-se servo. Ele veio, tornou-se homem, já foi uma humilhação. E agora ele desce mais um degrau. Ele agora é servo, escravo. Mas depois ele desce mais na profundidade da humilhação, quando ele suporta a morte, e a morte de cruz, que era uma morte terrível. O seu sacrifício, irmãos, por ele, transformou neste horrendo sacrifício, martírio, que simbolizava então, irmãos, o mais glorioso momento e acontecimento do cristianismo. Gálatas 6,14 fala exatamente isso, da importância que foi a crucificação de Cristo, que diz: quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim, ou seja, ele morreu para o mundo, e eu agora morri para ti. Ou seja, morre para o mundo, aliás, para viver para Cristo. De fato, foi pela cruz que isso aconteceu. Quando Cristo morreu, todos nós morremos juntamente com Ele. Quando Ele ressuscitou, todos nós ressuscitamos juntamente com Ele para a vida eterna. É assim que acontece. E assim, meus irmãos, a cruz de Cristo é a grande ênfase de toda a Bíblia, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Cristo morreu, irmãos, para remover o pecado, satisfazer a justiça de Deus, para que o amor dele fosse revelado sobre as nossas vidas. Esta foi a condição de humilhação que o apóstolo Paulo aponta para aquela igreja, para que eles pudessem ser humildes uns com os outros e pudessem viver crescente para a glória de Deus. Mas, meus irmãos, a morte de cruz tinha 3 características. Era uma morte dolorosa, era uma morte ultrajante, era muito vergonhosa, e era uma morte maldita, pois essa morte eram para aqueles que cometiam os piores crimes. E qual foi o crime que Jesus cometeu? Foi de falar a verdade, de pregar o seu reino e de morrer por nós. Assim, meus irmãos, concluindo, nós temos um desafio, irmão, de vivermos a humildade e a simplicidade em todos os âmbitos da nossa vida. Não é andar com a roupa simplesinha para demonstrar que somos humildes, não. Eu estou falando de coração, estou falando do coração, falando da nossa postura, do que flui de dentro do nosso coração. É uma humildade, irmãos, que nos faz ser levados a uma condição que vai muito mais amplo do que apenas uma aparência. Mas é sermos humildes, irmãos, em todo modo do nosso viver. Eu preciso viver isso todo dia. Você precisa viver isso todo dia. Precisamos entender, irmãos, que nós fomos chamados pelo Senhor, não para ser mais um ocupante de cadeira na igreja. Não foi para isso, não. Nós fomos salvos porque nós somos agora nação santa, sacerdócio real, povo escolhido por Deus. Somos a menina dos olhos do Senhor. Nós somos a igreja, a noiva que está se preparando para o grande encontro com o noivo. E enquanto vida tivermos aqui, passando esses dias aqui, nós precisamos entender, irmãos, que há propósitos em todo o nosso proceder. E esta palavra, irmãos, não é que na nossa igreja esteja havendo situações assim, que se estiver eu nem estou sabendo, mas foi Deus que me levou a falar sobre esse texto esta semana. Eu precisava trazer, irmãos, e eu creio fielmente na provisão e na soberania de Deus, que algum propósito há
para que nós pudéssemos refletir nesse texto hoje. Precisamos viver, irmãos, essa humildade, essa simplicidade, com experiências de Deus em nós, de forma, irmãos, sempre atualizada no nosso cotidiano. Isto é, não apenas quando a situação nos favorece, mas quando ela é desafiadora. Não é Cristo formado em nós pela agência do Espírito Santo, nos levando a viver não centrado em nós, mas Cristo vivendo em nós. Não sou eu que tenho que viver centrado em mim, mas é Cristo que tem que viver centrado em mim, em todas as coisas. Observe ainda, irmãos, que outro desafio é descobrir o que é que está entre a presença de Deus e a nossa consciência. O que é que está de fato, irmãos, entre nós, nesta relação minha com Deus, o que é que tem no meio? O que é que existe aqui nesta relação? Existe verdade? Existe adoração? Existe uma busca incessante por algo que nós levaremos tempo para alcançar? Mas estamos tendo esse tempo, nesse processo chamado santificação, que nos leva a uma condição de entendimento de que a vida cristã não é parque de diversões, irmãos, mas é um grande e difícil campo de batalha, todos os dias, sem feriado de 15 de novembro, todo dia. Assim, meus irmãos, o sentimento de Cristo é a escolha do amor. O Senhor Jesus assim esboçou em todo o seu modo de viver. Nós não vamos encontrar na Bíblia em lugar nenhum Jesus dizendo assim: eu te amo. Não existe essa fala de Jesus: eu amo você, I love you, coraçãozinho. Não tem. O que tem são gestos desta mente que nos ama. E muita gente vive loucamente atrás de palavras: eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo para cá, eu te amo para lá. Diga que me ama. E pouco se dá importância aos gestos. Como é que eu digo que amo a Deus? Não é cantar um louvor dizendo nós te amamos, não é isso não. Dizer a Deus que nós amamos a Ele é quando Ele diz assim: dá-me, filho meu, teu coração, e nós darmos de verdade. Entregue sua vida ao Senhor e eu entregar de verdade, completamente. Os preceitos deles estão estabelecidos e nós cumprirmos de forma a não colocar a nossa colher na história. Não, deixa Deus fazer. É isso, é assim que nós dizemos a Deus que amamos, irmãos. É com as nossas atitudes. Não é em si mesmado de nós mesmos, dizer eu vou escolher o que é que eu vou dar. Não, é dar primícia de tudo na nossa vida, no nosso tempo. E assim, meus irmãos, este sentimento de escolha de amor de Jesus é o sentimento, irmãos, que também deve existir em nós. Escolher a via do amor exigirá esvaziamento, renúncia, a obediência, a exaltação de Cristo e a glorificação do seu nome. Não há outra saída, não há outra forma de assim sermos. Então, quais são, irmãos, os sentimentos que diferem a nossa relação com o mundo e com os homens? Qual de fato são os sentimentos de domínio, de controle, poder e indiferença? Ou sentimentos de amor, renúncia, entrega e obediência que temos diante do Senhor? Oremos, irmãos, para que sejamos mais semelhantes a Cristo. Oremos, irmãos, para que estejamos cada vez mais parecidos com esses sentimentos, com esses afetos que nutrem relacionamentos saudáveis. Então, que os nossos corações, irmãos, saiam hoje daqui pensativos de que, assim como o apóstolo Paulo disse, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que isso ocupe o vosso coração, que isso ocupe o nosso coração, pois Ele a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor?